Olá, eu sou Márcia Reicher, do canal do YouTube Minutos de Mediação. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, que aí você receberá as melhores informações sobre mediação e arbitragem com muitos conteúdos. O programa de hoje vai ser sobre a minha participação no programa Interação em Pauta, onde eu falei sobre a mediação e as novas políticas públicas. Assista, vai valer muito a pena. Vamos começar entendendo um pouco a respeito desse trabalho que a senhora desenvolve na Câmara. Afinal de contas, o que é essa mediação, como que se dá essa mediação arbitrária, de arbitragem, é isso? Isso, Judicial? de arbitragem Como que judicial. se dá isso? Na verdade, tudo começou com a lei da arbitragem. Em 1996, a Lei 9.307, que é decorrente da Lei Uncitral, que é da Europa e que veio de 1985. Ali se falava em arbitragem como uma substituição do juiz público por um juiz privado. Ela ganhou uma grande força nos Estados Unidos, né? Falando em português, o termo americano, mas seria quase que alugue um juiz. Você contratava uma pessoa da sua confiança, da confiança das partes, e essa pessoa estava destinada a decidir. Isso caminha durante muitos anos, alguns entraves quanto à constitucionalidade da lei ou não, mas tudo foi resolvido. Mas o ideal de justiça chega com as novas políticas públicas, a Resolução 125 de 2010, que ela traz a mediação. E a mediação, ela é muito mais interessante do que a própria arbitragem em si, não que não seja válida. E a gente passa a conviver com um sistema multiportas. Então, o cidadão ele vai poder escolher aonde eu vou levar o meu problema para ser resolvido. E a mediação, ela tem esse condão de deixar as partes resolverem sozinhas o problema delas. O mediador estaria ali para, através de algumas ferramentas, orientá-las, mas empodera as partes e as próprias partes chegam à conclusão do que é melhor para elas. E essa é o que a gente pode chegar mais próximo do conceito de justiça. Porque justiça é uma coisa, ser justo é outra. O judiciário, ele é justo quando ele aplica a lei. Mas a verdadeira justiça entre os homens, ela é conseguida quando as partes conversam e, através dessa mediação, as partes decidem o que é melhor para os dois e isso é a melhor solução, porque a pessoa vai reconhecer os seus erros, os seus acertos, ambas as partes, e ela se compõe amigavelmente na solução do conflito. E se encerra de maneira, vamos dizer, amigável, Tá. restabelecendo as amizades, não perde a amizade. Puxa vida, é um trabalho tão importante, mas é pouco falado, é pouco difundido, não se está na mídia, não se fala a respeito dessa Câmara de Mediação. Quando que se chega a este estágio? Ou seja, o cidadão comum ele está em um conflito e o juiz define, decide que vai para essa Câmara. Como que se chega, doutora? Essa é uma pergunta interessante, porque como a resolução é de 2010, a gente pode dizer que é um instituto extremamente novo, né? Principalmente para um judiciário que a todo momento tem que rever leis ou agregar novas leis para poder seguir com a evolução da própria vida, né? Então, isso é uma coisa relativamente nova. Com essa resolução, foram habilitadas algumas empresas como instituições formadoras e começaram a formar mediadores judiciais. Essas empresas elas passam pelo crivo do Tribunal de Justiça e depois pelo Infam. A CALA, que é a Câmara que eu presido, é uma dessas instituições e nós temos cursos de capacitação de mediadores judiciais. Eles vão ter 52 horas presenciais de curso, apresentam um trabalho e mais 60 horas de estágio junto ao Centro de Judiciário, tribunais,
para poder ir para o mercado sabendo aquilo que ele está fazendo. Então, essa formação, ela leva um determinado tempo. Então, por isso que, nesse momento, existe uma propaganda muito maior desse instituto, porque agora sim, nós temos um número expressivo de pessoas capacitadas para atender a demanda da população. E aí, o que vai acontecer? Ou esse mediador vai trabalhar para o Tribunal de Justiça, e por enquanto é um trabalho voluntário, que eu entendo válido como um serviço à comunidade, né? Porque não é todo mundo que tem condição de pagar para resolver os seus problemas. Então, eu acho sensacional esse serviço gratuito, a pessoa vai diretamente ao Sejusc, leva a sua reclamação e a parte é convidada, e se a parte for e resolver, todo mundo tranquilo, resolvido. Por outro lado, a OAB viu que poderia estar o advogado perdendo um campo de trabalho. E aí, enquanto advogado, eu também não posso imaginar que possa existir justiça sem a presença de um advogado. Então, o que acontece hoje? O judiciário pode trabalhar no pré-processual, como eu falei, vai direto no Sejusc, pode ir com o advogado ou não, mas eu recomendo que se vá com o advogado, que é o profissional técnico que melhor vai poder explicar, ou ele vai entrar com o processo. E por força do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, é obrigatória a mediação antes da instrução. Entrou com o processo, o juiz vai marcar uma mediação. E é uma conciliação. E ela só não vai ocorrer se todas as partes envolvidas não quiserem. Se nós tivermos 10 pessoas envolvidas no processo e uma falar, eu quero a mediação, vai acontecer a mediação. Então, o caminho é a contratação de um advogado para que ele faça a intermediação para chegar nessa Câmara e levar a situação para ver se chega num acordo. É exatamente. Existem essas possibilidades do judiciário, mediador judicial trabalhando no judiciário, e também existem as câmaras privadas a serviço do Tribunal de Justiça, que esse é o nosso próximo passo da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana. Nós estamos tentando fazer esse cadastro como uma câmara privada a serviço do tribunal. Então, uma vez habilitados, as partes podem vir, e aí sim existe um custo, porque é um local privado, né? Uma iniciativa privada. Mas se entram em acordo, esse acordo ele é enviado por sistema de computador, né, para o tribunal, vai para o juiz responsável por aquela Câmara, e se o acordo atender à legislação, não for um acordo impossível, ele é homologado lá no judiciário, embora ele tenha ocorrido numa Câmara privada. Então, aí sim é pago, mas também com valores possíveis e sempre relativos e proporcionais ao valor da demanda. Puxa, que esclarecedor, doutora. Para nós, realmente, que somos leigos nesse assunto, é uma aula, e eu tenho certeza que dá um programa inteiro, né? Nós poderíamos ficar falando aqui o dia todo. 52 horas de curso, eu tenho bastante Ou seja, tem muito o que falar sobre esse tema. Com certeza. Gostou? Falei para você que você ia gostar. Então não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e acompanhe os melhores momentos sobre mediação e arbitragem que você poderá ter no YouTube. Canal Minutos de Mediação. Muito obrigada e até a próxima.